tarde, meus amores! Vamos começar mais uma semana? Semana passada a gente acabou o livro 3, então essa semana nós vamos começar no livro 4. Hoje, como é segunda-feira, a gente vai começar com português. Nós vamos voltar ao livro 4. Nós vamos voltar à nossa rotina de segunda-feira, português, cada dia uma matéria. Então hoje, como é segunda, a gente vai fazer português. Nós vamos fazer uma leitura e interpretação. Nós já conhecemos vários tipos de texto, né? O texto que começa com Era uma Vez, nós já conhecemos o texto estilo panfleto, cartaz, já conhecemos o poema, já conhecemos vários tipos de texto, não é verdade? Pois é, hoje a gente vai conhecer mais um. Esse é muito divertido, é um dos textos que mais me diverte e eu gosto muito. Eu acredito que vocês também gostem. É o texto Quadrinhos. Vocês já ouviram falar? Nas histórias em quadrinhos? Nos gibis? Pois é, hoje a gente vai começar estudando sobre eles. Então a gente vai abrir o nosso livro de português lá no comecinho mesmo. Lá na primeira página, que não é a primeira, né? Porque tem um monte antes. Na página 10, olha aqui. Olha que legal, tá dando sombra, né? Olha que legal aqui, ó. Nós temos aqui, ó, quadrinhos. Vamos ver o que tá falando aqui em cima. A história em quadrinhos apresenta textos utilizando duas formas de comunicação. A imagem e a escrita. É tipo o cartaz, o panfleto, o folheto. Sempre tem um desenho, uma linguagem não escrita e a escrita em si. Alguma coisa falando sobre o que está acontecendo. As personagens são apresentadas em cenas desenhadas em quadrinhos em que a fala é escrita dentro de diferentes tipos de balões. Vocês já repararam que tem vários tipos de balões, ó? Aqui ele tá retinho, aqui ele tá todo tremidinho. Cada tipo de balão tem um significado. Então vamos ver aqui, ó. Momento de novas descobertas. Leia a história com os colegas e o professor. São Pedro, o calor está insuportável. Precisamos de chuva. Ó, quem está falando? O anjinho. Aí aqui, ó, tem o balãozinho mostrando que ele que está falando. E aqui, ó, o outro balãozinho. Esse é o São Pedro, ó. E eu não sei, só que as nuvens estão todas secas. Ah, ele com ventilador também está sentindo calor. Estou esperando uma remessa de nuvens carregadas lá do Polo Norte. Ah, ó, quem falou foi São Pedro e ele com o ventilador dele ligado, ó. Mas só deve chegar amanhã. Aí, ó, e é o São Pedro que falou isso, ó. Tá apontadinho para ele. Olha o anjinho. Amanhã! O estilo do balãozinho que eu sei que ele está gritando. Aí aqui continua, ó. Amanhã todo mundo tá cozido. Tudo culpa desse sol. Olha lá, ele falando bravo, escorrendo suor. O sol! Olha lá, ele espantado, ó. Aí ele saiu, foi lá, ó, conversar com o astronauta. Astronauta, o que aconteceu, anjinho? É o seguinte, ó, ele falando aqui embaixo. Ele está cochichando. Tudo bem, deixa comigo. Aí, ó, o astronauta vai resolver o problema. Pelo menos parece, né? Depois a gente vai descobrir. Observe a linguagem dos quadrinhos e descubra palavras cujo significado você ainda não conhece. Escolha uma e escreva no glossário abaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vai voltar aqui no texto. Se tiver alguma palavra que vocês não conheçam, vocês vão escrever aqui embaixo. E vão pedir a mamãe, papai, vão pedir ajuda a alguém para escrever o significado dessa palavra. Combinado? A gente vai para a próxima página. Nós vamos fazer a interpretação, vamos entender o texto agora, né? Vamos ver aqui o que está falando, ó. Deixa eu chegar para cá para ver se fica mais claro.
Você conhece as personagens que estão no primeiro quadrinho? Quais são? Então a gente vai voltar aqui e vai ver, ó. Quem que está aqui, ó, no primeiro quadrinho aqui, ó? O Anjinho e São Pedro, não é verdade? A outra personagem no texto, quem é? Na história toda aqui apareceu outro personagem? Apareceu, né? Aqui, ó. Quem que é esse aqui? É o astronauta. No último quadrinho, o Anjinho está querendo dizer o quê? Ele está... O que o Anjinho está fazendo? Pedindo ajuda para o astronauta, não é? Ele quer resolver o problema das nuvens. Ele quer que as nuvens cheguem lá para poder chover e refrescar um pouquinho. Então ele encontrou o astronauta e pediu ajuda. O que você imagina que o astronauta fará? O que será que ele vai fazer? Vocês imaginam? Vocês vão escrever aqui, ó. O que ele irá fazer? Se fosse você no lugar dele, o que você faria? Você está lá no espaço, você consegue chegar perto do Sol? Como que você pode resolver esse problema das nuvens? Vamos escrever aqui? Caprichem a letra, hein? Aí, virando aqui, nessa página aqui, o meu tem um monte de escrito, mas o de vocês não tem. Então, não se preocupem. Registre por meio de desenho a continuação da história. Então, vocês vão fazer o restinho da história. Como? Em quadrinhos. Vocês vão desenhar o personagem que vocês acham, por exemplo, ó, terminou no astronauta. Ele falando que podia deixar com ele, né? Então, o que ele fez? Aí você vai fazer um quadrinho, vai colocar a fala do que ele fez, o desenho do que ele está fazendo, depois vai desenhar outro quadrinho e vai contando a sua história. Pode dividir só em 4, fazer um quadrinho para cada um, pode dividir em 6, do jeitinho que vocês acharem melhor. O importante é vocês usarem a régua para riscar para ficar bonitinho, bem caprichado, e escrever primeiro para depois fazer o balão. Combinado? Senão a nossa escrita não cabe. Primeiro a gente escreve, depois a gente faz um balão bem bonito, apontando sempre para quem está falando. Muito bem. Depois que vocês fizerem esse aqui, aí vocês vão para esse. Nesse texto em formato de tira, por que é tira? Porque ele é pequenininho, só tem um pedacinho. Aquele outro lá tem um monte de quadrinhos, não tem? Esse aqui só tem 2. Tirinha geralmente tem 2, 3, no máximo uns 4 ou 5, não passa disso. Essa tirinha aqui tem 2 quadradinhos, ó. Nesse texto em formato de tira, observe o que está acontecendo e compare com o texto anterior, com aquela história de que não estava chovendo, que estava muito calor. Converse com seus colegas sobre suas impressões e depois registre abaixo a sua conclusão. Então, você vai escrever aqui, ó, o que está acontecendo? Está fazendo tanto calor, está chovendo, não estava chovendo, a florzinha da Mônica está tão bonitinha, está chovendo. Aí, olha o que ela falou, ó. Hoje não preciso regar minha florzinha. Olha quem está regando a florzinha. É o São Pedro. Ele regou a florzinha dele lá na nuvem, aí as gotinhas caíram em forma de chuva. Então, o que vocês podem falar sobre isso? Vocês vão comparar, vão ver o que uma história fala e a outra história fala. Na outra história, São Pedro não conseguia ajudar porque não tinha nuvem cheia. E nessa história aqui, ele está ajudando, ele está regando aqui na nuvem e está caindo aqui na florzinha da Mônica. Então, vocês vão escrever aqui, ó, o que vocês pensam. Conversem com o papai, com a mamãe, o que vocês pensam sobre essas duas histórias. Vocês podem escrever aqui. Lembrando que aqui São Pedro
é da religião católica, mas como é uma história, não tem nada a ver. A gente pode contar que São Pedro é só um senhor, não vamos levar para o lado religioso, vamos levar para o lado da história, da imaginação, das crendices populares. Vamos aproveitar o texto, combinado? Quem não quiser falar São João, pode falar São Pedro, pode falar Pedro, não tem problema. O importante é a gente entender a história e o que está acontecendo, combinado? Por último, ative a memória. Associe a imagem ao nome e escreva no diagrama. Então, aqui no número